Hoje a gente vai falar um pouco sobre Kant, suas teorias e sua biografia. Eu, Gabriel, o Iago, Natan e o Vinícius de Borba. Immanuel Kant, filho de pais que trabalhavam com a produção de arreio, que é uma estrutura em que se veste um cavalo para permitir a cavalgada, nasceu em Königsberg, na Prússia Ocidental, em 1724. Com a sua família tradicional, Kant teve a oportunidade de estudar no Colégio Fridericiano, um colégio protestante, assim como a sua família. Mesmo assim, o pensador tinha seu ceticismo, acreditando apenas nas coisas que podemos conhecer, ou seja, aquilo que podemos ver, ouvir e de fato experimentar. Após a escola, logo ingressou na Universidade de Königsberg, onde começou o curso de teologia, se aproximando assim da filosofia, mas, devido à morte de seu pai, foi obrigado a ir trabalhar como tutor de filhos de famílias ricas, retornando à universidade somente em 1754, onde finalmente se doutorou em filosofia. A partir daí, seguiu seus estudos e conquistou diversos cargos, como por exemplo o título de professor extraordinário, que permitiu a participação em alguns eventos, não só, mas também foi ganhando cada vez mais prestígio e moral. Entretanto, foi proibido de comentar e produzir textos relacionados à religião pelo rei Frederico Guilherme II, o então rei da Prússia. Isso pois suas teses causavam polêmicas e ganhavam grande relevância diante da situação da época, mas voltou a abordar o assunto após a morte do rei. Por fim, começaram a apresentar sinais de esquecimento, falta de concentração e dificuldades para pensamentos complexos, parando assim a sua produção intelectual por volta de 1776, já com cerca de 200 obras produzidas, e chegando ao óbito aos 80 anos em 1804, por uma doença degenerativa, que é uma doença que ataca os sistemas vitais de uma pessoa, ainda em Königsberg. O filósofo marcou uma grande revolução na forma de pensar da filosofia da época, caracterizado pela sua junção do empirismo ao racionalismo, formando assim sua própria filosofia. Posterior à sua morte, foi criticado e contestado pelos futuros filósofos, mas, atualmente, vemos algumas correntes filosóficas que se baseiam no seu método de pensar, como por exemplo o existencialismo. Em 1784, Kant lançou a obra Resposta à Pergunta, que é Iluminismo, ou o que é esclarecimento. Essa relação vem da palavra alemã Aufklärung, que simultaneamente designa dois termos, esclarecimento e iluminação. A ideia principal do texto é encorajar as pessoas a desbravar o conhecimento, de forma que elas fossem atrás e tivessem curiosidade sobre as coisas, e não apenas aceitassem o que já foi dito. Para isso, o homem deveria sair da menoridade, ou seja, a incapacidade do próprio pensar ou entender, muitas vezes por preguiça ou covardia, como dizia Kant. Portanto, para deixar esse estado de desconhecimento, é necessário que seja feita a busca do conhecimento de forma que o homem siga sua própria razão, pois só assim é possível o desenvolvimento autônomo. Uma frase do próprio filósofo que caracteriza esse pensamento é sapere aude, ou seja, traduzido do latino, atreva-se a conhecer, enfatizando assim a importância da dúvida e da busca ao conhecimento. Como dito anteriormente, Kant foi o filósofo que tentou reunir duas grandes correntes filosóficas, que divergem olhares sobre o conhecimento: o empirismo, muito conceituado por David Hume, e o racionalismo de Descartes. O empirismo diz que o conhecimento deriva da experiência e das sensações, o famoso modo de dizer que o homem nasce como uma tábua rasa e adquire conhecimento ao longo da vida. Já os racionalistas creem que os conhecimentos já vagam por nós e que apenas os percebemos através de sentidos, mas não adquirimos através deles, sendo assim o oposto do empirismo. As principais teorias de Kant. O criticismo. Ele é uma filosofia voltada para estabelecer os limites do conhecimento humano, através de várias questões filosóficas, estabelecendo uma crítica. Iluminismo. A indicação de uma iluminação por meio do conhecimento é o requisito para a formação de uma mente autônoma. Imperativo categórico. O imperativo kantiano age de tal maneira a tornar uma sua ação uma lei universal. Isso significa que a ação deve ser universalmente correta ou estar, em qualquer situação, em correspondência com o dever. Idealismo transcendental é uma doutrina filosófica direcionada para entender como ocorre o conhecimento humano, baseado em algumas noções, como o juízo analítico, que são os conhecimentos seguros, deduções, é também a lógica, a matemática e não gera novos conhecimentos,
ou seja, aquele que explica uma definição. O juízo estético é empírico, são sensações, coisas são comprovadas cientificamente, não são seguros. E o juízo sintético a priori. Esse junta os dois anteriores. Seu objetivo é aliar o juízo analítico com o sintético e obter um novo conhecimento. Outra teoria desenvolvida por Kant foi a teoria do conhecimento, que responde à questão de como é possível o conhecimento, onde afirma o papel constitutivo de mundo pelo sujeito transcendental, ou seja, o ser que possui as condições de possibilidade de experiência, isto é, onde começa a pesquisar a razão e todos os seus limites, ao invés de pesquisar como deveria ser o mundo para que possamos conhecê-lo, como já havia sido feito pela filosofia até agora. Segundo Kant, há duas fontes principais de conhecimento no ser: a sensibilidade, por meio da qual os objetos são dados na intuição, e o entendimento, por meio do qual os objetos são pensados nos conceitos. A sensibilidade é dada como um modo receptivo, isto é, a forma pela qual somos afetados pelos objetos, e a intuição, a forma correta de nos referirmos aos objetos. Funciona da seguinte maneira: possuímos várias noções dos objetos do mundo, como cor, cheiro, calor e etc. Todas essas sensações podemos chamar de matéria do fenômeno, isto é, o conteúdo da experiência. Mas para que todas essas noções possuam algum sentido e se encaixem no campo do cognoscível, aquilo que podemos conhecer, é preciso que elas sejam colocadas em formas a priori da intuição, no caso, o espaço e o tempo. Com isso, todas as formas da intuição devem surgir antes de qualquer representação mental do objeto, ou seja, antes de pensarmos na palavra cadeira, ela deve ser apresentada, recebida na forma a priori do espaço e tempo, ou seja, o primeiro passo para que se possa conhecer algo. Assim, conseguimos analisar duas coisas. Primeiro, é somente possível ter o conhecimento se os objetos da experiência forem apresentados primeiramente no espaço e no tempo. E segundo, o espaço e tempo são propriedades subjetivas, ou seja, perspectivas do sujeito e não do mundo. Além disso, espaço é a forma do sentido externo e o tempo o sentido interno, ou seja, os objetos externos são apresentados de uma forma espacial, já os internos são apresentados de uma forma temporal. E como podemos provar isso? Segundo Kant, ao pensarmos em uma cadeira em um espaço qualquer, como uma sala de aula vazia, e agora mentalmente tiramos a cadeira da sala de aula, a única coisa que sobra é um espaço vazio. Mas ao tentarmos fazer o processo ao contrário, de retirar o espaço vazio e deixar somente a cadeira, não conseguimos, a menos que a cadeira fique em uma dimensão extraterrena. E o tempo? Ela é a nossa percepção interna, só podemos conceber a existência de um ser, este estando em relação a um passado e a um futuro. Por isso, só conseguimos imaginar as coisas no tempo em um antes, um agora e um depois. Voltamos ao que foi dito antes. Conseguimos eliminar a cadeira do tempo, deixando de existir. Porém, não conseguimos eliminar o tempo da cadeira, pois sempre a pensamos dentro de um período de tempo, antes ou depois. Com isso, podemos concluir que só é possível conhecer os objetos externos sem ordená-los em uma forma espacial, e que a nossa percepção interna sobre os mesmos objetos fica impossível sem uma forma temporal. Além disso, espaço e tempo pré-existem como faculdades do sujeito, isto é, são a priori e universais, ocorrendo quando eliminamos objetos da experiência. Por isso, para Kant, espaço e tempo são atributos do sujeito e suas condições de possibilidade de qualquer tipo de experiência. A metafísica é a base da filosofia e também o ramo responsável pelo estudo da existência do ser. Muitas vezes ouvimos que Kant teria matado a metafísica, mas essa interpretação deve ser tomada com mais cuidado, pois a verdade é que Kant quis dizer que o ser humano não é capaz de responder todas as questões da metafísica. Um exemplo seria a existência de Deus. Para Kant, nem tudo o assunto da existência de Deus foi solucionado. Então, Kant buscou valorizar a razão e assim, ao invés de perguntar o que é verdade, ele se questionava como é possível que exista verdade. Com Kant, o que se torna aceito é a metafísica idealista, colocando o sujeito do conhecimento no centro da investigação. David Hume dizia que não existia metafísica, pois as pessoas aprendem por hábitos. Então Kant, seguindo a sua linha de raciocínio, se desperta desse sono dogmático e diz que não devemos pensar que as coisas racionais são por si só. Então ele elabora a crítica da razão teórica, a razão que vai iluminar o conhecimento, teorizando criticamente a nossa razão e quebrando os padrões clássicos, estabelecendo que há duas formas de conhecimento: a posteriori,
que é o empírico, ou seja, a experiência psicológica de cada um, e a priori, que é as estruturas internas da própria razão, ou seja, possui alguns conhecimentos que não dependem da experiência. Um exemplo é falar que algo infinito nunca se acaba. Já que é algo infinito, a gente não tem como ter essa experiência infinita. Então, logo, não precisamos da experiência. A metafísica de Kant pode ser dividida em duas. Uma delas, a metafísica dos costumes, que Kant aprofunda seu estudo filosófico, que seria a filosofia do direito. Ele observa que existe uma dupla legislação que apresenta uma parte empírica, que consiste no estudo do conhecimento do homem, da parte racional e das leis segundo as quais o ser racional, dotado de liberdade, deve agir. Ou seja, quer dizer que o homem tem uma lei e pode agir de acordo com ela. E outra corresponde à moral, que é considerada pura, pois foge do empirismo. Não recorre a nada do conhecimento do homem. Kant observa que o verdadeiro critério diferenciador entre moral e direito é a razão pela qual a legislação é obedecida. Afirma que a vontade jurídica é condicionada por fatores externos de exigência, enquanto que a vontade moral é autônoma, ou seja, dever pelo dever. Cada cidadão possui a sua. A outra divisão é a metafísica da natureza, tomada como metafísica no sentido restrito, excluindo a metafísica dos costumes. Compreende duas disciplinas: a filosofia transcendental, que é o sistema que descreve as estruturas básicas do ser, e a fisiologia. Esta última divide-se em física racional e psicologia racional. Ela estuda a natureza, isto é, conjunto dos objetos dados aos sentidos. Ela não se interessa a não ser hipoteticamente por objetos apenas possíveis, e considera exclusivamente objetos efetivos. A ontologia trata da natureza do ser, ou seja, trata da realidade e existência das coisas. Segundo Kant, a existência não é qualidade de algo. Por exemplo, Deus, temos ele como ideia de um ser perfeito, podendo ser concebido sem que necessariamente ele exista. Kant, então, também colocava que toda e qualquer premissa que se preocupa com o ser deve ser considerada uma prova ontológica.